Link divulgado. Vou aproveitar esses minutinhos para deixar aqui para vocês sobre o nosso evento do dia 21/3. Nós mudamos de data, iria acontecer esse final de semana, mas nós tomamos a decisão de passar um pouquinho mais para frente para a gente ter um tempo para organizar algo muito precioso para você. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso evento, se você ainda estava em dúvida, esse é o momento de você ir. Eu tenho certeza que você vai tomar uma decisão que vai realmente mudar o seu negócio. Toda a proposta do evento, todos os detalhes, tudo que está sendo pensado para que você possa sair de lá com conexões de verdade. O que eu mais tenho recebido de mulheres é: eu vou em eventos, eu entro e eu saio da mesma forma. Eu vou em eventos, eu aprendo, eu consigo aprender, eu consigo trazer aquele conteúdo para mim, mas o networking, de fato, ele não acontece pós-evento. Então, nós estamos pensando em toda uma estratégia de direcionamento, de inclusão, de trazer vocês para perto, justamente para você ter essa pessoa pós-evento, para você ter essas amizades pós-evento, essas parcerias. Então, eu tenho certeza que vai ser transformador na sua vida. Nós estamos com muito material para entregar para vocês, nós estamos com muita dinâmica com as mentoras, muita mulher que está com a gente, que é assim, que produz um conteúdo, que tem algo para falar, que assim, é maravilhoso. Então, se você ainda estava em dúvida, esse é o seu sinal para você fazer essa inscrição, participar do nosso evento, que vai acontecer dia 21/3. Eu estou ansiosa, os meninos estão todos ansiosos, os mentores estão todos ansiosos, preparando tudo para vocês, e eu tenho certeza que vai ser maravilhoso ter você lá. Mas, começando a nossa aula de hoje, sem delongas, hoje a nossa mentora, Ana Laura, vem para falar para a gente sobre inteligência emocional, sobre crença limitante nos negócios, na sua empresa, no crescimento da sua empresa. Então, bloco de notas na mão, um caderninho para você anotar, colocar em prática. Posta uma foto que você está participando, marca a Ana Laura, marca o Burn Talk, que eu tenho certeza que você, através dessa sua exposição, desse tempo de estudo, isso vai trazer muito retorno para você. Então, boa aula, aproveitem todos os conteúdos e, Ana Laura, com você. Seu microfone? Ai. É isso aí. Nossa, estou super ansiosa para esse evento. Estou preparando coisa boa também para nós, Helena. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindas a esse talk de quarta. Hoje eu estou trazendo um tema que é essencial, né, para quem quer tanto montar, quanto escalar, quanto crescer um negócio. E não só no negócio, né, gente? Quando a gente fala em inteligência emocional, é para a vida. Todas as áreas da nossa vida, ela depende muito da nossa inteligência emocional e das crenças que nós temos, né? Que é o que realmente vai sustentar o crescimento no empreendedorismo, né? Na onde eu quero chegar na vida. Então, Opa, peraí, eu acho que eu vou ter que abrir outra tela. Aí. Estão vendo, né? Meu slide? Sim, sim. Gente, eu venho do presencial, né? Então, vou trazer um pouquinho agora de quem que é a Ana Laura, mas eu venho do presencial e eu gosto muito da interação. Então, eu vou trazer momentos aqui que eu vou pedir para vocês interagirem comigo, principalmente pelo chat, tá? Então, quem que sou eu? Quem que é a Ana Laura? Né? Ana Laura Morilo, que eu sou mais conhecida no meio digital, por Ana Laura Morilo, inclusive é meu Instagram, quem não segue pode seguir lá. Então, eu sou mãe de 3, 2 são meus e 1 é do coração, que é meu enteado. Sou esposa, sou casada, moro aqui em Uberlândia, mas venho da cidade de Uberaba, tá? Sou enfermeira de graduação, especialista em saúde pública e da família e mestre em fisioterapia. Atuo há mais de 16 anos na área da saúde, tá? E depois de um tempo eu me especializei em neurociência e comportamento alimentar,
que é a área que eu venho atuado hoje como terapeuta do emagrecimento. Eu falo emagrecimento, mas é no comportamento alimentar em geral. Tem gente que não precisa emagrecer, mas tem uma relação difícil com a comida, né? Come por emoção, às vezes tem os transtornos alimentares também que a gente vê, por exemplo, a bulimia, a anorexia, ortorexia. Então, eu trabalho tudo isso através da terapia cognitivo-comportamental. Tá? No material, que eu vou trazer um material para vocês, no final da aula a gente vai disponibilizar, é um material prático, é um manual estratégico, lá fala um pouquinho, conta um pouquinho mais da minha história, tá? E como vocês conseguem me acessar. Passando. Bom, trazendo agora para o nosso tema, né, da aula de hoje. Qual que é a nossa realidade? A nossa realidade, a gente tem informação, assim, que não falta, né? A gente é bombardeado por informações o tempo inteiro. É Instagram, é TikTok, é Google. Hoje a gente não trabalha muito com Google, né? Mas tem o GPT que sabe tudo. Então, a informação para a gente não falta. Cursos não faltam. A gente tem cursos até gratuitos hoje em dia, né? Que a gente pode buscar essa informação. Estratégia também não falta. Qual que é o problema? Né? Não é saber. Na verdade, é sustentar as decisões. E como que eu sustento essa decisão? Através da inteligência emocional, né? Eu tomar uma decisão mais assertiva e sustentar ela no meu negócio. E agora eu quero fazer uma provocação para vocês aqui. Quero que vocês abram o chat, tá? Do Google Meet aqui. E fala para mim em uma única palavra. Em uma única palavra, como é que vocês chegam emocionalmente nesse momento? Eu quero que vocês sintam, parem agora e pensem como eu estou me sentindo emocionalmente nesse momento para essa aula. Coloquem aí que eu vou esperar um pouquinho. Com expectativas. Tá ansiosa? Eu não tô sabendo abrir o chat, peraí. Mensagens na chamada, isso. Animada, Maria Isabel colocou aqui. Que bom. Alguém mais quer compartilhar? Qual que é o seu sentimento de hoje para essa aula que você chega aqui? Tá. Então, com expectativas, espero que não seja ansiosa e animada. Ótimo, tá? Descobrir novas ferramentas e curiosa. Ótimo. Então, guardem essa palavra de vocês, que é o primeiro estado emocional que a gente tá. Grata. Isso mesmo, muito bem, Maria Aparecida. A gente tem que exercer. É minha mãe, essa Maria Aparecida? É, minha mãe, ó, tá aqui. Muito bom. Então, vamos seguir. No jogo dos negócios, né? Primeiro, nós temos duas habilidades básicas na construção e na sustentação do nosso negócio, tá? Primeira habilidade, eu tenho que saber o que fazer, que não é o nosso problema. Porque nós sabemos, a gente estuda, a gente é bombardeado de informação o tempo inteiro. Apesar de que, eu não sei se ela está presente, mas eu tenho até uma amiga de formação da faculdade lá em Uberaba, que participa da comunidade, está com a gente desde o primeiro encontro, né, e presencial, e a gente troca figurinhas, que ela também está empreendendo, e na faculdade a gente, a maioria delas, eu falo que se não for administração, apesar de que, mesmo administração, eu acho que ainda falta o como empreender, né, na faculdade, principalmente na minha, que foi enfermagem, e o que a gente aprende lá é colocar um pijama cirúrgico e ir para campo, então, não me ensinaram a empreender. Hoje eu vejo essa mudança de conceito desde as escolas, né, dos meus meninos, eles têm essa matéria de empreendedorismo, que eu acho extremamente importante, né, então,
dois pilares, duas habilidades que eu preciso ter. Primeiro, é saber o que fazer, e depois é sustentar como eu vou fazer, tá? Então, bora lá para essas habilidades. A primeira, que é saber o que fazer, são as hard skills. Vocês já devem ter ouvido falar, né, no meio do empreendedorismo, que são as habilidades técnicas mesmo, né? Como que eu vou lidar com as finanças, os gráficos, a precificação, o marketing, o processo de vendas, os demais processos, as estratégias. Então, é o que põe o meu negócio para funcionar, certo? Então, é o que tem de técnico, que eu sento e vou estudar mesmo. Vou estudar, vou aprender. Então, aí eu coloquei uma imagem simbólica, né, que são os gráficos, são as habilidades técnicas, a gente chama de hard skills, tá? E essas habilidades são fundamentais, tá, gente? Elas que fazem o negócio funcionar, tá? Daí a segunda habilidade, que é como sustentar esse negócio, sustentar esse crescimento, que são as soft skills, tá? São as habilidades comportamentais. A minha capacidade de comunicação, a minha capacidade de confiança, de autoconfiança, de liderar pessoas, a inteligência emocional, a tomada de decisões assertivas no meu negócio e a gestão de conflitos, que é isso que aparece o tempo inteiro, né? É tomar decisão e gerir conflitos, principalmente se eu tenho equipe, né? Pelo menos na minha prática, enquanto enfermeira, quando eu tinha uma equipe grande, a gestão de conflitos era o tempo inteiro. E para eu tomar essas decisões, ter a inteligência emocional, eu precisava ter essas soft skills muito bem trabalhadas, tá? Porque senão eu me perdia no meu negócio, enquanto enfermeira. E hoje, enquanto terapeuta, né? Porque hoje eu me lidero. Hoje eu não tenho equipe, eu trabalho por mim, mas eu tenho que gerir os conflitos internos o tempo inteiro. Eu acredito que vocês também, na tomada de decisão. Então, as hard skills, elas crescem o meu negócio, elas põem o meu negócio para funcionar, mas o que sustenta o meu crescimento são as soft skills. Hoje, né, são termos muito falados no meio do empreendedorismo. Uma vez bem preferida que agora já está interditada. Então, tem recado para os Tem alguém mas também para os motoristas. É importante... com o microfone ligado, gente. Oi, desativei o som. Então, só relembrando onde que eu estava. Tá. Hoje, no empreendedorismo, né, a gente fala muito dessas hard e soft skills, dessas habilidades técnicas e comportamentais. Antigamente, se contratava muito pelas hard skills, que é o que está escrito lá no seu currículo, né, é o que você põe no seu currículo. Eu tenho o inglês intermediário, tenho inglês avançado, eu tenho o curso tal, eu sou especialista nisso, eu sou especialista naquilo, são suas hard skills. Mas hoje as empresas, e o meu marido está presente nessa aula, e ele não me deixa mentir, estão usando muito mais das soft skills para contratação do que para as hard skills. Por quê? Porque você tendo a capacidade, a inteligência emocional, a capacidade de liderar, a capacidade de gestão de conflitos, as hard skills você aprende. Agora, as soft skills você desenvolve ao longo do tempo, através de técnicas, tá? E eu vou trazer aqui para vocês também. Então, eu quero que vocês aí no chat, de novo, tá? Vou fazer uma atividade prática, vocês vão colocar para mim um H, se vocês acharem que é hard skills, ou um S, se vocês acharem que é soft skills, as situações que eu vou trazer agora, tá? Então, vamos ver. Eu vou precificar o meu negócio. Vocês acham que a precificação é uma hard skill ou uma soft skill? A soft skill, a Maria Isabel falou, e a Dani também falou. Karine, soft skills também. Tá. Porém, precificar corretamente, gente, é uma hard skill. Tá? É eu colocar o preço, é eu saber, porque eu vou sentar lá, eu vou ter métricas para calcular o valor do meu serviço. Então, quando eu estudo, quando eu tenho métricas, é uma hard skill, tá? O medo de cobrar, o medo de
cobrar pelo meu serviço é uma hard ou é uma soft skill para vocês? Andréia soft, a Karina soft, Milena soft, é isso. Então, o medo que eu tenho de cobrar, esse receio de cobrar, às vezes, e acabo dando desconto que eu não posso, é uma soft skill que eu preciso desenvolver. Então, saber precificar é uma hard skill, porque eu estudo para isso, e a sensação que eu tenho de cobrar isso é uma soft skill. Criar um plano de vendas para vocês é uma hard ou uma soft skill? É uma hard skill. Exato. Isso mesmo, gente. Agora, quando eu travo, né? Quando eu estou conversando com o meu cliente, eu, por exemplo, no meu caso, eu vou vender a minha mentoria. Eu estou lá explicando e tal, e aparece uma objeção desse cliente para não comprar a minha. Quer, mas tem uma objeção. E aí eu travo nessa hora. Isso é uma hard ou uma soft skill? É a soft skill, muito bem. Entendemos, então, o conceito de hard e de soft skills, certo? E a partir daí eu entendo o quão é importante as duas, sobretudo a soft, porque a hard eu estudo, a soft eu desenvolvo. Passando para frente. Então, só em síntese aqui, né? As hard skills, elas colocam você no jogo, e a soft skill definem até você onde chega nesse jogo, até onde você chega, tá? Então, ao quão é importante a gente dominar essas duas. E aí, entra um pouquinho na inteligência emocional, que é o que vai interferir diretamente na soft skill, tá? Então, o que é a inteligência emocional? O próprio nome já diz, é eu ser inteligente na gestão das minhas emoções. Tem alguns coaches aí que falam que gestão de emoção não existe, mas eu sou completamente contrária a isso. Por quê? Porque inteligência emocional é a capacidade que a gente tem de reconhecer as nossas emoções, de controlar as nossas reações, de decidir no momento que eu estou sob pressão e de não agir por impulso. Então, é a capacidade que eu tenho de pensar e de gerir a minha emoção. Por quê? Quando falam para mim, tá, você vai trabalhar, você vai para o seu negócio, você tem que deixar suas emoções em casa. Tem que deixar suas emoções em casa. Isso é completamente impossível, porque nós somos seres humanos movidos o tempo inteiro por emoções. Então, a inteligência emocional é a gente saber usar essa emoção no momento certo, na situação certa, né? Com a intensidade certa e pelo tempo certo, pelo tempo necessário. Eu vou dar um exemplo prático que eu costumo dar nas mentorias que eu faço. Por exemplo, eu bati meu carro. Estou andando lá no trânsito, pá, bato na traseira de uma outra pessoa. Vai surgir uma emoção, é óbvio que vai surgir uma emoção nesse momento, porque nós somos emocionais. Eu vou ficar com raiva, a emoção tá ok? Para a situação? Ok. E aí a minha reação? Não, eu vou vou conversar com a pessoa, vou entender tal, e vou pegar o telefone e a gente vai resolver como é que vai ser bancado e eu vou embora. E depois vai passar. A emoção é raiva, ok. Para a situação, porque foi uma batida de carro. Depois, durou a intensidade, teve a intensidade certa? Teve, que eu não reagi, eu não gritei, eu não espanquei ninguém. E depois foi embora, pelo momento, pelo tempo necessário. Ok. Agora, se eu bato o carro, desço do carro, vou lá chutar o carro do cara que eu bati, começo a xingar, aí já não é inteligência emocional. Porque a intensidade que eu estou aplicando dessa emoção, dessa raiva, não está certa. Então, é eu saber gerir as minhas emoções, a inteligência emocional. E para isso, gente, eu uso o diálogo interno o tempo inteiro, em qualquer situação. O que é o diálogo interno? Eu parar, reconhecer, quando eu falei para vocês, me digam qual que é a emoção, como vocês se sentem emocionalmente no início dessa aula, é para provocar vocês a pensarem, a sentir, qual que é meu sentimento agora? Para identificar, porque o primeiro de tudo é identificar qual que é a emoção, para depois eu pôr a intensidade certa, certo? E aí,
a inteligência emocional direto no empreendedorismo. O que que ela vai impactar? Nas minhas negociações, na minha precificação, na gestão dos meus clientes. Que cliente que eu quero ter? Porque não é qualquer cliente que eu quero ter para mim. É cliente de high ticket? É cliente low ticket? Então, essa inteligência emocional vai me trazer a gestão dos meus clientes também, para eu liderar melhor e para eu crescer sustentavelmente, né? Para eu manter o meu crescimento ao longo do tempo, que é o crescimento sustentável, tá? É permanecer em constante crescimento. E aí, mais uma provocação. Vocês vão colocar, se quiserem escrever no chat, pode, mas se quiserem manter com vocês, pode também, tá? Vocês vão completar para mim essa frase. Se eu crescer no meu negócio, eu vou. Complete. Se eu crescer no meu negócio, eu vou. Pensaram, mentalizaram? Ter sucesso. Sim. Realizar alguns sonhos. Certo. Essa frase que apareceu aí, gente, é o que a gente chama de crença, tá? É o que a gente tem de crença. E aí, o que que é uma crença? Né? A gente é cheio de crenças. Em todas as áreas da nossa vida, a gente tem uma crença. O que que é uma crença? É tudo que eu aprendo de forma repetida. Por exemplo, tudo que eu vejo, ouço e sinto repetidamente ao longo da minha vida vira uma crença, tá? Então, tudo que eu vejo, tudo que eu ouço, tudo que eu sinto repetidamente, de forma repetida, né, ao longo da minha vida, torna-se uma crença. Só que nem toda crença é funcional e nem toda crença é uma verdade. Ou então uma crença surge por um forte impacto emocional, né? Então, aconteceu alguma coisa que me gerou uma coisa de forte impacto emocional que me gerou uma crença naquele momento, me deu um boom de emoção e naquele momento surge uma crença. Um exemplo de crença que eu trago aqui para vocês, e que a maioria de nós temos, né, que a gente cresceu ouvindo, por exemplo, eu cresci ouvindo isso, que dinheiro não dá em árvore, que eu tenho que trabalhar muito, tenho que trabalhar ferrenho para poder conseguir meu dinheiro, arduamente. É uma crença. Trazendo para o meu negócio, que é a terapia do emagrecimento. Você tem que raspar até o último grão de arroz do seu prato, porque é pecado você deixar a comida no prato. É uma crença. Eu escutei isso a vida toda. Certo? Então, crenças limitantes são que limitam, tá? Então, são pensamentos que a gente aprende repetidos ao longo do tempo e que parecem proteção, a gente usa como forma de proteção lá na infância, mas chega na vida adulta, elas já não são tão funcionais para essa proteção e acaba me atrapalhando, tá? E qual que é o impacto dessas crenças que limitam no meu negócio? Elas vão reduzir o meu faturamento, elas vão limitar as minhas decisões mais assertivas, elas travam o meu posicionamento enquanto profissional, enquanto autoridade, e elas criam medo de errar, um medo de julgamento constante. Eu acredito que muita gente tem esse medo de julgamento. O nível muda, né? A gente muda de nível no nosso negócio, mas a crença continua lá, né? A crença só vai trocar de roupa, mas a gente consegue quebrar elas, tá, gente? Através de técnicas, através de terapia. Quem não tá com a terapia em dia pode colocar, porque é ela que... Por isso que eu sou apaixonada na terapia cognitivo-comportamental, porque ela trabalha diretamente nas minhas crenças e no meu comportamento, tá? E é essa técnica que eu uso nas minhas terapias. Então, vamos lá. Trazendo como síntese aqui, vamos integrar tudo, tá? Terapia é vida, né, Eliette? E é mesmo.
Hard skills, elas estruturam o meu negócio. Soft skills, elas vão sustentar aonde eu vou chegar com o meu negócio. A inteligência emocional vai decidir, tomar decisões. E as crenças, ou elas vão acelerar, ou elas vão sabotar, se elas forem crenças limitantes. Tá? Então, vamos lá no chat de novo aí, galera. Para fechar, com algo prático, tá? Qual que é a habilidade emocional que você precisa desenvolver nesse momento? Seja para o seu negócio, seja na sua vida amorosa, nos seus relacionamentos interpessoais. Qual que é a habilidade emocional que você precisa desenvolver nesse momento? Aqui eu trouxe algum exemplo, né? Resiliência, autopercepção, autorresponsabilidade, merecimento, foco, ação. Coloquem aqui para mim no chat, gente. Merecimento. Foco. Agora para pensar um pouquinho, gente. Como que vocês sabem qual que é a habilidade que vocês precisam desenvolver para crescer, né? Para se desenvolver. Tanto como desenvolvimento pessoal, humano, quanto o desenvolvimento do seu negócio. Vocês sabem, né? A Eliette falou aqui, eu preciso desenvolver o merecimento, né? A minha capacidade, a minha crença de merecimento. O André, o Abutre, falou para mim, eu preciso desenvolver o foco. Agora, pensando nisso, com a habilidade que você me trouxe, o que você precisa fazer para desenvolver isso? Pensa comigo, o que você precisa fazer? Porque você sabe o que precisa, a habilidade que você precisa. Agora, como que você vai alcançar isso? Pensaram? Agora, uma outra pergunta. Não sabe responder, mas sempre busca. Uhum. Agora, uma outra pergunta, Abutre. Você sempre busca, você sabe qual é, você sempre busca. E por que não desenvolveu até hoje? Se não quiser responder aqui no chat, nem precisa. É só para provocar vocês mesmos, tá? Por quê? Porque é através do movimento que eu alcanço resultado, gente. Tá? Então, não adianta eu saber o que eu preciso fazer se eu não fizer. Tá? Eu só quantidade de demandas que chegam até você, tá? E a rotina que não existe. Então, você sabe o que você precisa fazer. Você precisa organizar a sua vida e organizar a sua rotina para conseguir ter essa habilidade que você busca, que é o seu foco. Então, é botar em prática, gente. Tá? Eu só chego em algum resultado se eu movimento, se eu faço, se eu busco. Certo? É só mais uma provocação para vocês, senão agora mesmo eu vou fazer a terapia aqui, né? E aí, gente, o seu negócio, ele só cresce até onde você consegue sustentar, tá? Então, é a soft skill, é a inteligência emocional, é a quebra das minhas crenças. E isso é treino. Isso é treino. E começa nesse exato momento. Vamos parar de procrastinar. É sair da zona de conforto. É sair da sua zona de conforto, porque dói. Dói a gente sair da zona de conforto, porque tá muito bom aqui, ó. A gente tá numa zona de conforto, tranquilamente, para que eu vou? Eu sei que eu preciso seguir, eu sei que eu preciso crescer, mas eu procrastino. Então, só chega lá, gente, quem faz acontecer. Só alcança o objetivo quem não desiste no meio do caminho e quem está em movimento. Então, se você sabe o que fazer, você sabe o que precisa fazer, vamos pôr
vamos pôr movimento nisso daí, tá? E para isso, para ajudar vocês, eu trouxe um manual estratégico. Para quem participou dessa aula, eu trouxe um manual estratégico que ele vai te ajudar a justamente a pensar nessas habilidades que vocês precisam desenvolver e pôr em prática como vocês vão desenvolver isso. Eu posso pôr aqui, Milena? Pode sim. Eu vou mandar aqui o link do grupo também. Quem quiser receber esse material, a gente vai mandar acessar, lá. Né? Uhum. Então, peraí que eu vou abrir aqui. E aí eu vou explicar para vocês como é que vocês vão usar esse manual, tá? Eita, esse não tem como compartilhar. Peraí. A tela. Qualquer coisa, fecha a sua tela, para de compartilhar e começa de novo. Tá. Então, vamos lá. Parar compartilhamento. E agora eu vou tentar de novo. Eu acho que é a opção do Canva mesmo, mas eu vou aumentar aqui, ó. Opa. Aí. Tá dando para ver, né? Aí, uma breve descrição de como que você vai usar, tá? Aqui, você vai ler bloco por bloco, ou trava-línguas, e fazer o exercício, tá? E levar para sua prática. Fazer de fato, tá, gente? Às vezes, até nas minhas pacientes, né, elas falam assim, nossa, Ana, mas que chato, eu vou ter que ficar fazendo isso o tempo inteiro, vou ter que ler isso o tempo inteiro. Sim, a gente não conversou que as crenças a gente adquire por meio de repetição? Pois é, e é por meio de repetição que eu vou construir crenças novas e funcionais. Então, é repetindo mesmo, é repetindo, é lendo, é escrevendo. O diário terapêutico, gente, é meu chuchuzinho, meu xodózinho, assim, ó. É escrever e ler o tempo inteiro, ó. É o que faz a gente mudar a mentalidade, tá? Então, vamos lá. O crescimento sem essa sustentação emocional, ele vai te gerar autossabotagem, vai te dar um teto de faturamento, você não vai conseguir sair daquilo lá, porque você não vai conseguir precificar o seu produto, você não vai conseguir cobrar. Quando algum cliente chegar para você, pedindo desconto, você vai dar, e já aconteceu, tá, gente? Já aconteceu até comigo, de dar a minha... meu marido até briga comigo, Ana, você não pode fazer isso. Eu fiz uma sessão estratégica de vendas com uma cliente, e a cliente chorou tanta pitanga da vida dela que eu fiquei com dó e dei a terapia. Eu dei um pacote de 10 sessões. Agora pensa, se eu começar a dar para todo mundo que eu senti dó, eu nunca vou crescer, né? Hoje eu parei com isso. E aí acaba desistindo. Por quê? Porque você não vê seu crescimento, você não vê você ganhar dinheiro, e aí acaba desistindo e mudando de negócio. Vai ser um looping eterno isso. E aí o meu descritivo de quem que é a Ana, tá? Um sumário para você se orientar. Aqui eu trago o que é as soft skills e as hard skills. Trago exemplos práticos para vocês. E o primeiro exercício, tá? Então, vocês vão escrever, se puder imprimir, ou pegar um caderno mesmo, que seja um caderno de vocês vão escrever e ir pensando. E aqui eu trago a inteligência emocional, tá? Um exemplo prático e depois um novo exercício para exercitar essa inteligência emocional. Uma coisa que eu trago também, que eu não trouxe aqui nesse caderno, até faltou isso. Mas, diante de uma situação difícil, de uma gestão de conflitos ou de uma tomada de decisão importante, eu peço para você parar, pensar, questionar alguns pensamentos que surgem de forma automática por causa das nossas crenças que nós temos, tá? E aí, para
e questione esse pensamento e suponha que nessa situação seja uma amiga muito querida sua. Qual que seria a orientação que você dá para ela? Qual que seria um conselho que você daria para ela nessa mesma situação? Se fosse ela vivendo o que você vive. E daí segue esse conselho. Porque se você dá o conselho para o outro, você sabe o que fazer, por que você não segue ele? Certo? Por exemplo, na área que eu atuo, surgiu, nossa, eu mereço comer uma pizza hoje. Trabalhei tanto, é um pensamento automático. Parei e pensei, nossa, mas se eu comer, eu vou estar fugindo do meu objetivo, que é emagrecer. Se fosse uma amiga sua, você que está querendo emagrecer muito, e ela virasse com esse pensamento para você, você ia falar o que para ela? Ia falar, não, vamos escolher uma outra coisa, hoje não, deixa para o final de semana, né? E é isso. Dê um conselho como se fosse uma amiga sua na sua situação. E aí, o exercício 2, tá? Aí a gente entra no bloco de crenças limitantes. E o exercício 3, que é a tomada de consciência, tá? E aí, vocês fazem com muita honestidade, pensando, sentindo, parando para sentir o que vocês sentem, a emoção que surge em vocês o tempo inteiro, tá? E aqui é um método prático, né, de como vocês substituem as crenças limitantes, tá? A primeira é a identificação, depois são os questionamentos dessa crença, porque nem toda crença é uma verdade. Depois é substituir os pensamentos, tá? Por exemplo, não posso cobrar mais, ou não posso cobrar mais caro que isso, o meu valor acompanha exatamente a minha entrega e a minha experiência, a minha capacitação. Então, eu mereço cobrar mais por isso. E vai anotar aí, ó, o novo pensamento funcional de vocês. E isso pode ser usado para todas as áreas da sua vida, tá, gente? Não só nos negócios. E aí, para tomada de decisão emocionalmente inteligente também, tá? Vem uma prática, uma regrinha de ouro, né? Que a emoção, ela pede o acolhimento, mas a decisão pede a liderança. Tá? Então, é gerir essa emoção. E aí eu trago um plano de ação para vocês de 30 dias, um mês, para vocês escolherem uma habilidade emocional de vocês, que vocês precisam desenvolver agora, igual vocês me falaram, o foco, o merecimento. Coloquem aí qual que é a habilidade. Uma situação que você possa praticá-la, você vai praticá-la. Uma ação que você precisa fazer. Tem que ser uma coisa simples, tá? E mensurável, tá, gente? Por exemplo, na área que eu atuo, não adianta eu virar para elas e falar assim, vocês precisam emagrecer 20 quilos, porque de 0 a 20 é uma distância muito longa, e eu vou acabar desistindo no meio do caminho. Então, eu vou traçar metas mais tangíveis, mais mensuráveis, para eu ir alcançando aos poucos. Por exemplo, nós vamos tentar emagrecer 2 quilos em 15 dias, ou em uma semana eu acho até muito, mas em 15 dias, 2 quilos em 15 dias. E aí já é mais mensurável e mais alcançável. Então, construam metas SMART, que a gente chama, são pequenas metas, e a gente vai traçando novas metas e novos objetivos ao longo do caminho. E com que frequência você vai fazer isso? É diário? São todos os dias? É semanal? Isso você vai definir, tá bom? Então, aproveitem, destrinchem esse manual, porque é ouro, tá? Material ouro. E aí, espero que vocês tenham gostado da aula, foi uma aula mais prática, e espero vocês na comunidade, espero vocês no nosso encontro do dia 21. E é isso aí. Deixa eu parar. Gente, para quem ficou até agora, eu queria só, você pode colocar aí no chat, eu queria conhecer qual é o seu negócio, qual é o ramo que você atua, que você trabalha. Se você puder deixar aí para a gente conhecer pelo seu nome aqui, o quanto é bonito a gente olhar para uma comunidade e nós vermos mulheres diferentes, de diferentes ramos, de diferentes nichos, de diferentes experiências. Então, você que está aqui, se você puder deixar no chat qual é a sua área, qual é o seu ramo que você atua,
Vai ser muito bom. Nós temos mentoras de todas as áreas, né, várias áreas diferentes, com várias experiências diferentes, e é realmente isso que nós queremos agregar para você no dia do nosso evento. Como eu estava falando no começo, muitas pessoas não estavam aqui, mas a gente ouve muito esse pedido de ajuda de muitas empresárias para se destacar em outras áreas. Então, às vezes, tem uma empresária que é super capacitada no que ela faz, mas ela precisa de inteligência emocional, ela precisa se conectar com uma mulher que vai alavancar, que vai ajudar. Então, esse é o propósito da comunidade, é diminuir o seu tempo para que você possa alcançar os seus objetivos com a skill que outra mulher tem, que uma experiência que outra mulher pode te ensinar. Então, isso é muito legal, a gente pegar todos os nichos diferentes e unir em um só propósito, né? Como a Ana falou, tudo que ela passou aqui pode ser aplicado em todos os negócios. Então, se você gerencia, você precisa de uma inteligência emocional, você precisa saber resolver conflito, você precisa trocar as crenças limitantes que você tem, você precisa realmente investir em você para você ser uma boa mulher que dirige, que coordena, que toma conta dos negócios, né? Com tantas coisas, tantas responsabilidades, tantas tomadas de decisão. Então, nós queremos realmente fazer parte do seu negócio com você, nós queremos nos conectar com você, te ajudar no que for preciso, né, compartilhar experiências e você aprender. Então, assim, todo o nosso evento, ele está sendo preparado para isso. Não é um evento onde você vai entrar e vai sair da mesma forma, mas é um evento que você vai se conectar com mulher que às vezes você nem sabia que precisava, mas que vai se tornar uma amiga, que vai trazer algo que ela já viveu ou que ela está passando, que vai abrir muitos caminhos para você. Então, esteja no evento presencial, nós vamos fechar as vagas bem antes da data do evento, para a gente conseguir organizar os personalizados para vocês. Então, fique de olho, faça a sua inscrição, esteja com a gente, conhecendo a Ana Laura pessoalmente, me conhecendo pessoalmente, conhecendo as outras mentoras, que eu tenho certeza que vai ser de muito valor para a sua vida. No mais, é isso. Muito obrigada, Ana Laura. Foi uma aula ótima. Estamos aqui com várias ideias para a gente colocar em prática. Usem o manual, nós acabamos de mandar no grupo. Leiam o manual, porque isso é muito precioso. E na quarta que vem nós estaremos aqui sentadas para aprender e eu espero você aqui, tá bom? Gente, muito obrigada. Ah, é a foto. Obrigada. Vamos fazer uma foto. Vamos tirar a foto, gente. Quem puder abrir a sua câmera. A nossa jornalista, ela nos lembra toda vez, graças a Deus por isso. Se você puder abrir a sua câmera para a gente tirar uma foto, postar lá no grupo da comunidade, vai ser muito bom. Ó, já estou vendo vocês abrirem aqui. Muito bom, Vanessa, Andréia. Muito bom. Vou tirar uma foto aqui, então. Vou aparecer? Foi. Pode. Eita, com certeza. Muito bom. Sorriso. Muito bom. Vamos postar lá no Instagram da comunidade. Segue lá, Burn Talk Club. E a gente se vê na quarta-feira que vem. Tchau, tchau. Tchau, obrigado, Ana Laura. Depois eu mando o link para poder mandar para minha prima também, por favor. Microfone fechado, Ana Laura. Mas mande. Vou mandar o link da comunidade para você colocar ela Obrigado. lá. Tchau. Obrigada, Vitor. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite.